Boa noite. Boa noite para você que nos assiste no YouTube agora. A gente hoje vai ter mais uma aula do nosso panorama bíblico na Escola Bíblica aqui da Comunhão e a gente vai ver então o livro de 2 Samuel. Lembrando que questões de autoria do livro já foram tratadas na última semana. Se tu tem interesse em saber isso, eu quero te aconselhar a assistir aqui mesmo no canal da Igreja Batista da Comunhão, no YouTube, a aula de 1 Samuel, onde esse assunto vai ser tratado. Inclusive, a questão que a gente já sabe, mas relembrando, era apenas um livro antigamente. E depois, então, vai ser dividido lá na Septuaginta, na versão grega, e a gente continua assim até hoje. Quem leu o livro de 2 Samuel e começou direto, quem terminou de 1 Samuel e começou de 2 Samuel, percebe que é uma história contínua. Nós não temos ali nenhum grande ato entre um livro e outro, né? O que reforça essa ideia de que é apenas um livro. E esse é um livro muito interessante. Eu gostaria de relembrar um pouquinho o que tinha acontecido no mundo. O povo é tirado do Egito, sai da escravidão, entram com Josué na terra prometida, tomam posse da terra prometida com o favor de Deus ali, e então Deus começa a levantar juízes para julgar, para liderar o povo numa teocracia, ou seja, Deus era o líder da nação. Porém, o povo fazia cada um o que bem entendia, e é aquela frase que a gente lê muitas vezes lá no livro de Juízes: não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia aquilo que lhe parecia melhor. E o povo vai se degradando moralmente, até que a gente vai chegar no final do livro de Juízes, e a gente vai ter duas histórias realmente muito difíceis da gente entender, uma da idolatria lá com o ídolo de Mica, e a outra de uma guerra civil, depois por causa do que acontece com a concubina do levita. E aí a gente tem aquela história de amor tão linda, que é Ruth, que vai nos direcionar para a monarquia, vai nos dizer ali a origem do rei Davi. O povo vai ser julgado pelo último grande juiz, também profeta e cumprir as funções sacerdotais, que era nosso amigo Samuel. E depois disso, Deus vai ungir então Saul. Saul, por sucessivas falhas de caráter, é destronado, né? Ele perde o trono, e então Deus vai levantar Davi. O livro de 1 Samuel termina com uma nota muito triste, que é o suicídio do rei Saul. E aquele é um momento que realmente a gente vê o quanto ele continuou afundando e se degradando. Então, hoje, no livro de 2 Samuel, nós veremos uma estrutura muito interessante. Eu só queria que alguém me mandasse um joinha se vocês estão vendo a estrutura, o nosso quadro geral do livro está aparecendo. Muito bem, muito obrigado, gente. E esse quadro geral nos ajuda a entender o livro. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta. Quem leu o livro essa semana notou quais estilos literários no livro de 2 Samuel? Quais formas literárias vocês notaram no livro? Eu não li o livro essa semana, mas já li várias vezes ele. Uma das formas literárias que a gente vê é que ele conta história, né? É narrativa, né? É narrativa. E tem algumas partes, acho que é de poemas também, né? Uhum. Muito obrigado, gente. É exatamente isso. O livro ele é composto essencialmente por uma narrativa, por uma história sendo contada. E o que vai nos ajudar a entender se aquilo está certo ou está errado são os primeiros livros da Bíblia, que são os livros de lei, que vão nos ajudar a interpretar. Em muitos momentos, o texto ele nos diz o que aconteceu sem nos dar uma noção de certo ou errado no próprio texto. Por isso, lembrando que a gente precisa interpretar ele à luz dos livros de lei. Além disso, nós temos também poemas, nós temos algumas músicas de Davi, assim como já tinha no livro de 1 Samuel, algumas das composições tão bonitas dele que nos ajudam a ver o coração desse homem, que era um homem segundo o coração de Deus, muito pela sua postura diante do Senhor, né? E nós também temos algumas profecias que são bem interessantes, né? Então, dentro dessa estrutura literária, a gente começa vendo os triunfos políticos de Davi, do capítulo 1 até o versículo 5. A história do livro de 2 Samuel vai começar com, como eu falei agora, o final
da história de 1 Samuel. Saul se suicida e então um homem que passa por ali e vê isso, pensa, vou fazer uma moral com o rei Davi. E ele pega algumas coisas do rei Saul, chega lá em Davi e diz, eu matei Saul para ti, achando que assim ele ganharia moral, achando que assim o rei Davi ia bater palmas e dizer muito obrigado por ter me livrado dos meus inimigos. A questão é que ele não conhecia o coração do rei Davi e ele não entendia que Davi tinha certeza que Saul tinha sido ungido e que se Deus quisesse tirar Saul do reinado, Deus tiraria e ele nunca deveria levantar a mão contra o ungido do Senhor. E quando ele ouve falar isso, ele olha para a gente e vai dizer o seguinte, alguém pode ler para a gente 2 Samuel capítulo 1, versículo 11, vendo aí a atitude do rei Davi? Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Pode ler o 12 também, Áudio, por favor? Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Gente, Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque aquele homem a quem ele serviu, aquele homem por quem ele arriscou a vida, aquele homem por quem ele lutou e buscou matar ele tantas vezes e ele teve tantas oportunidades de se vingar, quando ele morre, Davi chora. Isso é coração, porque ele podia fingir submissão, ele podia fingir muitas coisas, mas essa tristeza era algo profundo. Eu não sei se vocês já ouviram alguma explicação do que significa rasgou as suas vestes, mas era uma expressão de tristeza muito profunda. Durante muito tempo eu imaginava o cara rasgando toda a roupa, desesperado. Não é isso, eles normalmente pegavam a gola da sua roupa e puxavam, fazendo um rasgo na túnica, né, na roupa, que era um artigo extremamente caro naquele tempo. Então, rasgar a sua própria veste demonstrava uma tristeza tão profunda a ponto de eu estragar algo meu que era algo caríssimo, era algo muito difícil de se ter e de se manter. Então, Davi vai chorar e ele vai olhar para o homem e vai dizer, olha, tu causou a tua própria morte, tu veio aqui achando que tu ia ganhar moral por isso e, na verdade, tu vai ser morto. E ele manda matar esse homem que, com uma mentira, tentou comprar o favor divino. É realmente muito interessante a postura de Davi e a tristeza, lembrando a amizade que ele tinha em Jonatas, e aí Davi, grande compositor, vai nos trazer uma música, e dentro dessa música ele vai falar sobre a amizade de Jonatas, ele vai chamar Jonatas de irmão dele, ele vai falar sobre como Saul era aquele rei tão admirado, tão grande, que era um rei que aos olhos humanos de fato chamava atenção. Lembrem que não tinha ninguém tão alto quanto ele em todo Israel, né? 1 Samuel a gente vê que o mais alto em Israel batia no ombro dele. Era um homem realmente bonito, forte, que todos achavam que ia continuar guiando eles. E ainda no primeiro capítulo de 2 Samuel, a gente tem uma informação da autoria do livro, porque lembrem que foi uma compilação, vocês já viram isso, né? E a gente vai ver aqui uma das fontes que foi usada para esse livro. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 18. Alguém pode ler para a gente? Pode ler o 17 e o 18 para fazer sentido o versículo 18. Davi pranteou Saul e seu filho Jonatas com esta lamentação. E ele ordenou que se ensinasse aos filhos de Judá o hino ao arco que está escrito no livro dos justos. A sua glória, ó Israel, foi morta sobre os seus montes, como caíram valentes. Obrigado, Michele. Então, aqui a gente vai ver que uma das fontes que foi usada para a compilação do livro de 2 Samuel é o livro dos justos ou o livro de Jazar. E aqui fala que era o hino ou o lamento do arco. Alguns historiadores acreditam que Davi ensinava isso enquanto os soldados dele praticavam com o arco e flecha, para além de lembrarem quem era Deus e quem tinha sido seu antecessor, para que eles também lembrassem da desgraça em que o exército caiu. E todo o início do livro de 2 Samuel vai ser a ascensão do rei Davi. Se lá no livro de 2 Samuel a gente viu Saul subindo e depois
descendo. Agora a gente vai ter uma visão muito parecida com isso. A gente lembra que lá em 1 Samuel já cantavam, né? Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Primeiro funkzinho da história que causou discórdia, né? A gente causou a inveja de Saul e ele ficou possesso com isso, vendo que Davi estava ganhando moral. E então a gente vai ver que agora todos os primeiros capítulos desse livro vai ser uma ascensão maravilhosa de Davi. Capítulo 2 vai mostrar para a gente Davi sendo ungido rei em Judá. Ele vai realmente ganhar moral ali diante do povo. As pessoas vão ver que ele de fato era ungido por Deus. Vai ter uma tentativa do antigo general de Saul, chamado Abner, de colocar um descendente de Saul no trono, chamado Isbosete, que tem alguma coisa a ver com desonrado, o nome dele, ele já não era um cara que tinha muita moral. E aí a história vai continuando, e até que Abner, então, vai apoiar Davi, depois que o Isbosete acusa ele de ter dormido com a sua concubina do rei Saul. Esse é um tema que frequentemente volta no livro de 2 Samuel, que é quando um rei dormia com as concubinas do rei antigo. O que isso significava? Quando um rei dominava uma nova nação ou ele ganhava uma guerra, a forma dele mostrar que ele tinha dominado aquele outro povo era tendo relações com as concubinas ou as esposas do rei que perdeu. Então, quando o Isbosete acusa o Abner de ter tido uma relação com a antiga esposa do Saul, o que ele está querendo dizer é: Abner está querendo ganhar o meu lugar aqui. E lembrem que isso depois vai acontecer tanto com o Absalão, que vai... Oi, Karine, boa noite, tudo bem? Isso vai acontecer depois com o Absalão, que vai fazer a mesma coisa com o rei Davi. Então, e o Davi tinha feito isso, vai fazer isso aqui também com as antigas concubinas do Saul, né? E aí, o Abner, quando é acusado pelo Isbosete, ele se volta contra isso e ele vai e faz uma aliança com Davi. Mas nós temos um líder, um grande guerreiro do rei Davi, chamado Joabe, que apesar de... E esse é uma das pessoas assim mais confusas que eu vejo no livro de 2 Samuel, porque em alguns momentos ele dá conselhos de uma sabedoria muito profunda. Em alguns momentos ele leva o rei de fato para onde o rei tem que estar. E ao mesmo tempo ele era um homem sanguinário, né? E nesse momento, por ciúmes do Abner, né? Que o Abner, não ciúmes, né? O Abner tinha matado o irmão mais novo dele, ele então se vinga e mata o Abner na trairagem total. E a gente então vai ver isso. Alguém mais notou coisas semelhantes na vida do Joabe? Mais alguém ficou com alguma coisa assim que pensou assim: nossa, que pessoa contraditória? Bom, tudo bem. Quando a gente vai vendo algumas coisas assim dele que me chamam a atenção, depois eu não volto nesse ponto, né? Tem uma hora que ele vai dominar uma cidade e ele diz: Davi, vem, não é uma ligação, né? Mas ele manda uma mensagem dizendo: Davi, tu vem para cá e tu que domina essa cidade, porque se eu continuar aqui guerreando, eu vou dominar a cidade e eu vou ficar com a fama. E aí vão dizer que foi eu que dominei a cidade. Então era um homem humilde, era um homem que de fato servia, né? Quando Davi não quer mais ver o Absalão depois, ele que manda lá e faz todo um estratagema para que a mulher chegue e conte uma história para o rei Davi, para que Davi então receba de volta o Absalão, né? Ele vai dar o conselho depois para Davi não chorar por causa da morte do Absalão, mas depois ele vai matar o Amasa. Então ele é um homem que ele tem altos e baixos, como todo o livro de 2 Samuel, como o próprio Davi, que a gente vai ver vivendo isso. Mas nesse momento aqui, a gente continua vendo uma ascensão de Davi e a gente continua vendo um homem com um coração sensível a Deus. O Isbosete vai ser assassinado por 2 servos dele, e esses 2 servos vão fazer a mesma coisa daquele primeiro camarada que mentiu lá para Davi sobre a morte do Saul. A diferença é que esses 2 realmente falaram a verdade. Boa noite, Silas. Tudo bem? Não entrou. Eles vão chegar em Davi. Boa noite, Silas, tudo bem? Eles vão chegar em Davi e eles vão contar que eles mataram o Isbosete, descendente de Saul, como que se isso de alguma maneira fosse trazer méritos para ele. E mais uma vez,
Davi vai dizer, não é bem assim, ele era ungido do Senhor, ele era descendente de Saul, vocês não poderiam ter levantado a mão contra ele. E então ele manda matar esses homens, e aí no capítulo 5 a gente vai ver que Davi vai se tornar rei em Israel. Ele vai passar 7 anos como rei lá em Hebrom, e depois mais 33 em Jerusalém, somando no total 40 anos, de um reinado que vai ser o reinado que vai ser o parâmetro para definir o que é um rei bom e o que não é um rei bom durante todo o longo da história. Qual é a primeira ação de Davi quando ele é ungido rei? Ele vai dominar a cidade de Jerusalém, que ficava em cima do monte de Sião, também conhecida como Jebus. Uma das partes que eles deveriam ter dominado na entrada da Terra Prometida e não conseguiram. Então eles continuavam sofrendo muito por não terem obedecido Deus até o final, lá em Josué. Por exemplo, né, acho que vocês viram isso semana passada. Golias, que é o primeiro oponente famoso de Davi, era lá da cidade de Gate, uma cidade que eles tinham que ter exterminado totalmente e não exterminaram. E daí depois está lá o Golias afrontando o povo de Deus, porque o povo não tinha obedecido às instruções claras de Deus lá em Josué. E Davi agora, então, vai querer levar isso muito a sério, ele tinha esse compromisso muito grande com Deus. Apesar dos seus desvios, Davi era um cara que ele nunca deixou, por exemplo, a idolatria entrar em Israel, que é algo que os reis posteriormente vão fazer. E a primeira ação dele é conquistar Jerusalém, uma cidade fortificada em cima de um monte, que tinha, obviamente, né, um sentido espiritual, lembrando que Melquisedeque tinha sido rei lá, então a gente já vê ali toda uma ligação lá com o que tinha acontecido com Abraão e que apontava para Cristo, lembrando que Davi viveu exatamente entre Abraão e Cristo, e tinha uma questão política nessa cidade. A cidade de Jerusalém ficava no limite entre as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, e as outras tribos. Então ele coloca a capital em um lugar que não seria dando moral nem para as tribos do norte, nem para as tribos do sul. E durante todo o livro de 2 Samuel, a gente já vai vendo uma tensão entre as tribos, que logo depois do reinado de Salomão, vai acabar eclodindo em uma guerra, né? Depois de Davi a gente vai ter Salomão, depois de Salomão a gente vai ter Roboão, e Roboão vai perder 10 das tribos de Israel, o reino vai ser dividido e nunca mais vai ser unificado. Depois que Davi, então, no capítulo 5, conquista Jerusalém, ali na nossa tela a gente vai ver os triunfos espirituais de Davi. Primeira atitude dele, conquistou Jerusalém, vou trazer a Arca da Aliança. E aí nós vemos um dos textos que eu considero mais difíceis e que durante muito tempo na minha vida eu olhava e dizia, mas por que Deus fez isso? A arca está sendo levada para Jerusalém, e então os bois da carroça tropeçam, a arca vai cair no chão e Uzá coloca a mão para segurar a arca. Deus fulmina Uzá com um raio naquela hora mesmo ali, ele já morre ali pela irreverência, pela falta de respeito dele. Durante muito tempo eu pensava, mas ele só foi ajudar. A arca estava indo cair, né, gente? Mas, quando a gente entende que Deus tinha dito como que eles tinham que carregar, dentro das tribos dos levitas, quais eram os encarregados de carregar a arca, como que eles tinham que carregar com aquelas varas de madeira revestidas de ouro nos ombros, tinha toda uma explicação. Então, quando Deus faz isso, na verdade, o nível de desrespeito que já tinha chegado aqui é grande. Davi fica com medo e manda a arca para casa de um camarada chamado Obed-Edom. Esse cara é um cara que eu gostaria que vocês lembrassem desse nome quando vocês forem ler o livro de Crônicas. Por quê? Porque lá em Crônicas vai ter um desenvolvimento na história do Obed-Edom, só que é um desenvolvimento que ele está quase que em mensagens subliminares. O que acontece lá? Quando a arca sai da casa do Obed-Edom e vai para Jerusalém, Obed-Edom segue indo para Jerusalém e começa a servir no templo. Então, nas listas que vocês vão ler lá em 2 Crônicas, em 1 Crônicas, que muitas vezes é difícil de acompanhar, os primeiros 10 capítulos vão ser de cronologia, e depois vão ter várias listas de nomes de pessoas que servem no templo, procurem o nome de Obed-Edom, e percebam como onde a arca ia, a presença do Senhor, né, naquele momento ia, ele continuava indo. Então, essa é uma das formas que eu acho que ajuda a gente a prestar mais atenção ali no livro de Crônicas nessas partes. E aí a gente chega no capítulo central de todo o livro
de 2 Samuel, que é o capítulo 7. Por quê? Porque aqui a gente vai ver a aliança de Deus com Davi, a aliança davídica. Quem aqui viu Jesus lendo o capítulo 7? Perceberam Jesus ali? Minha sugestão, pessoal, conforme vocês forem lendo e vocês encontrarem referências a Cristo, anotem isso na Bíblia de vocês. Se não tem o costume de riscar a Bíblia, não tem problema, eu tenho esse costume, e o que eu faço é que eu vou botando um JC do lado da onde eu vejo referências claras a Jesus no Antigo Testamento. E aqui, Deus vai prometer para Davi uma coisa que é muito interessante, porque Davi ele quer construir uma casa para Deus. E Deus diz, tá, tu quer me construir uma casa, mas eu não te pedi isso, Davi. Teu filho depois vai me construir, tu é um homem com muito sangue na mão, tu não vai. Mas eu quero te dizer uma coisa, Davi. Eu vou te dar uma casa, eu vou te dar um reino, eu vou te dar um trono que permaneça para sempre, eu vou mudar a tua história. E aí, a gente vai ver a aliança davídica. E o versículo 16 é muito importante. Alguém pode ler para a gente? 2 Samuel capítulo 7, versículo 16. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Durante um certo tempo, os judeus pensavam que essa promessa era uma promessa terrena. Porque o que acontece? No ano de 722, o reino do norte vai cair. No ano de 930, o reino é dividido, 930 a.C., o reino é dividido entre sul e norte. Por quê? Porque Salomão, para construir o templo, botou impostos pesados sobre o povo. Isso vocês vão ver no próximo livro, que é o livro de Reis. Mas o filho dele, Roboão, em vez de diminuir e entender o conselho mais sábio, ele força ainda mais e ele perde as tribos. As tribos do norte só têm reis ruins, praticamente. As duas tribos do Reino do Sul, elas alternam entre um rei bom e um rei mau. Um rei bom e um rei mau, mais ou menos é isso, que são descendentes de Davi. Mas, depois que o Reino do Norte cai, lá no ano de 605, a Babilônia vai subir ao poder como a principal potência mundial, e o rei de Israel, o rei do reino de Judá, que era descendente de Davi, não vai mais estar no trono. Então, como essa promessa de Deus para Davi vai ser mantida de um rei que nunca perderia o seu trono, de um rei que estaria firmado e estabelecido para sempre? E aqui a gente vê que essa promessa vai ser cumprida em Jesus. Jesus é descendente de Davi, vai nascer lá em Belém, e ele então vai cumprir essa promessa de um descendente de Davi firmado no trono para sempre. E aí o coração de Davi é maravilhoso, né? Alguém pode ler para a gente o versículo 22 do capítulo 7, a resposta dele para Deus diante da promessa que Deus faz para ele? Quão grande és tu, ó soberano Senhor! Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. O coração de Deus com Davi era algo... O coração de Davi com Deus era algo fantástico, assim. Cada vez que eu leio e vejo como ele se entregava para o Senhor, eu sou incentivado a buscar esse nível de entrega para Deus, essa forma de conseguir se colocar diante do Senhor mesmo, né? E aí, depois desses triunfos espirituais, dessa promessa da arca, da presença de Deus ali, né, manifesta, era a forma como Deus se manifestava, chega lá em Jerusalém, a gente vê mais uma subida no reino de Davi, e agora começam as vitórias militares de Davi ali a partir do capítulo 8. Ao mesmo tempo em que Davi continua demonstrando bondade pela casa de Saul. Lá no capítulo 9, depois de várias vitórias, Davi vai perguntar, tem algum descendente de Saul? Daí ele fica sabendo que tem um deles, manda vir para minha casa, traz ele para cá, vou cuidar dele, é o Mefibosete. Ele tem guerra contra os amonitas, e tudo que ele ganhava em batalha, ele consagrava no templo para o Senhor. Ele sabia que não eram vitórias dele, e aí a gente vê ele chegando no auge. Eu queria demonstrar aqui para vocês, tem um mapinha, onde a gente consegue ver o reinado de
de Saul, o tamanho que ele ficou, o reinado de Davi, e depois Salomão consegue expandir um pouco mais. Mas percebam a diferença entre o tamanho do reinado do rei Saul, que é esse bem central aqui, e o reinado do rei Davi. As vitórias militares dele são gigantescas. Ele era um homem que, quando ele lutava, Deus abençoava e ele encontrava vitória. Até que a gente vai ver o começo da ruína moral de Davi, e aí o tom do livro muda. Porque mesmo Davi sendo um rei que apontava para o rei eterno e para o rei messiânico Jesus, ele era um homem. E esse é um dos pontos que mexe comigo, porque a Bíblia podia esconder isso. Quando eu trabalho com crianças, né, com pré-adolescentes e adolescentes, e quando tu conta algumas coisas da vida do rei Davi, o olho deles arregala, assim, porque as pessoas normalmente só exaltam o Davi corajoso, que dava pedrada na cabeça do Golias, o Davi vitorioso. Mas Davi, eu penso que ele era um homem segundo o coração de Deus, como Atos diz pra gente, muito mais pela forma como ele se arrependia, pela forma como ele buscava a Deus no meio do sofrimento, pela forma como ele, em muitos momentos, pedia perdão para coisas que a lei não mostrava que podia haver perdão. A lei mosaica não prescrevia perdão e sacrifício para algumas coisas que Davi, mesmo cometendo, chega diante de Deus e diz: Deus, misericórdia, tem perdão de mim. E aí, no capítulo 11, a gente vai ver o começo da derrocada moral de Davi, coisa que vai ter, ato que vai ter consequência na família dele para sempre, e a espada não vai se apartar mais da família dele, a família dele vai viver uma vida dividida. O que acontece? Capítulo 11, uma das histórias mais conhecidas também da Bíblia. Davi, na época que os reis saem para a guerra, não está na guerra, está em casa, e do alto do palácio dele, ele olha e ele vê uma mulher tomando banho. Ele manda essa mulher vir para a casa dele, e ele então tem relações com ela, sendo que ela era casada com um dos 30 melhores guerreiros dele, chamado Urias. E uma coisa que cabe à reflexão aqui, né, é que ela não teve escolha de dizer sim ou não, né? Era o rei mandando ela ir para a casa dele, e era rei. Rei naquela época dizia e desdizia, e era isso. Ele se deita com ela, ela engravida. Quando ele fica sabendo disso, ele tenta esconder o próprio pecado dele. Ele manda trazer o Urias da guerra. Quando o Urias vem da guerra, ele diz: bom, vou mandar o cara para casa. Daqui a um tempo ele vai ver que ela tá grávida e vai achar que foi nessa visita dele. Problema, que na verdade não era um problema, né? O Urias era leal, leal demais. O Urias tinha noção de quem ele era e do povo a que ele servia, mesmo não sendo judeu. E quando Davi manda ele para casa, ele diz: olha, o meu chefe, os meus colegas de exército estão dormindo em tendas e no meio de uma batalha. Eu não vou para minha casa. Eu não sou melhor do que eles. E ele dorme ali na frente do palácio mesmo. Daí Davi diz: então fica mais um pouco aí. E aí Davi tem um plano. Embebeda Urias e diz: bom, agora ele vai ir para casa, vai ter relações com a esposa e o meu pecado vai ser encoberto. O que acontece? Não acontece. Urias fica lá, dorme com os servos de novo. E aí Davi faz uma das coisas mais trágicas e que, enfim, é um ato assim de uma crueldade extrema. Ele escreve uma carta e dá para Urias levar para o comandante do exército, dizendo para que Urias fosse colocado na parte mais feroz da batalha. Então ele leva a própria sentença de morte dele até o Joabe, e aí o Joabe, sabendo disso e sendo esse homem que é tão contraditório em tantos momentos, ele traça uma estratégia de guerra que ele sabe que deixaria Davi triste, que ele sabe que deixaria Davi irritado, que era de colocar os soldados em risco para tentar ganhar a batalha mais rápido, mas perdendo muitas vidas. E aí ele coloca Urias bem lá na frente e Urias morre. E ele manda um mensageiro para Davi dizendo: Davi, é o seguinte, ó, o Joabe diz para o mensageiro, né? Quando tu chegar lá no Davi, tu diz o seguinte, ó, Davi, a gente perdeu tantos soldados. E daí o Joabe instrui: pode ser que ele fique bravo contigo, porque a gente se aproximou muito do muro, e quando se aproximava do muro levava flechadas e tal. E aí, se ele ficar bravo contigo, Joabe diz pro mensageiro, diz para ele: e também morreu Urias nessa batalha.
Ou seja, a morte de Urias não foi só a morte de Urias, custou a morte de vários outros soldados que Joabe pôde usar também de uma crueldade para matar Urias e mostrar a sua própria face ali, né, na batalha para isso. Isso acontece provavelmente mais ou menos uns 10 anos depois que Davi já está reinando em Jerusalém. Então, já se passou um bom tempo que ele é rei em Jerusalém, ele já está firmado ali. Eu não sei se vocês têm esse costume, mas na minha Bíblia eu vou anotando mais ou menos as datas para ter uma ideia enquanto a gente está lendo. E aí, então, Deus vai repreender o profeta Davi com a história que Natã vai contar para ele. Natã chega e diz: Davi tinha um homem muito rico, esse homem muito rico tinha muitos bens e ele recebeu uma visita. E em vez dele matar um dos animais e dar de janta para sua visita, o que ele decidiu fazer foi pegar o único animalzinho do vizinho pobre dele, o animalzinho que o vizinho cuidava, amava, criava como um filho. E aí Davi se enche de ira, né? E aí Davi levanta, cheio de si, e diz: esse homem merece a morte, ele vai ter que pagar pelo que ele fez. E aí vem a revelação, né? Natã diz: esse homem é tudo, Davi. E aí, meu povo, vem um dos momentos em que eu vejo o coração de Davi e que é algo que, no meio de tudo isso, mostra também o caráter dele. Alguém pode ler para a gente o versículo 13 do capítulo 12? Então Davi disse, Perdão, pode ir. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. O que me chama a atenção é que Davi, sendo rei e sendo homem, a primeira tendência é achar alguém para quem culpar pelos erros. A tendência é a velha teologia do Adão, né? A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Quando Deus chega em Adão e diz: e aí, Adão, o que foi que tu fez? O que Adão diz? A mulher que tu me deste, Senhor. Daí Deus olha para Eva e diz: Eva, o que foi que tu fez? A serpente me enganou, e por isso eu pequei. Davi não. Davi, ele olha e diz: pequei. Ele admite o erro, ele confessa o erro. Ele não tenta se desculpar, se esconder, usar a posição dele como rei. E aí ele vai passar por um momento muito triste, ele vai saber que a criança vai morrer, é uma profecia que Natã vai dar para ele, a criança que Betseba tinha engravidado, e ele jejua, vendo se Deus talvez mude ali, a criança acaba falecendo, e então ele se levanta. Mas aqui ele vai ouvir que as coisas não vão mais ser muito boas nesse sentido para ele, e aqui a gente vai ver que a família dele começa a entrar cada vez mais em problemas. Aqui é logo na sequência onde acontece aquilo que eu citei lá no início, que o Joabe manda chamar Davi para a batalha, e a família dele acaba afundando bastante, né? Eu não sei se vocês já notaram isso, mas nós temos uma crise muito grande de famílias hoje, como deveriam ser as famílias. Mas essa é uma crise que existe desde sempre. Nós temos uma dificuldade muito grande, principalmente de ver homens cumprindo o seu papel de pai como deveriam ser. E quando a gente olha para a vida de Davi, não é diferente. Porque a gente vai ter agora um relato também que é dos mais difíceis da Bíblia, assim, também é uma coisa que entristece muito o coração, e a gente vai ver um Davi omisso, a gente vai ver um Davi que se enfurece, mas que não age, e que acaba tendo consequências graves por causa disso. Capítulo 13 de 2 Samuel vai ter a história de Tamar e de Amon. Tamar era filha de Davi e Amon também. Eles eram meio-irmãos, e a Tamar era irmã de pai e mãe de um outro camarada chamado Absalão. Esse Amon, ele se apaixona pela meia-irmã dele, e o texto diz pra gente que ele fica quase que doente de vontade de possuir ela, ele fica obcecado por ela. E aí, então, chega ali um primo, conta ali um planinho meio mirabolante de como ele poderia se aproximar dela, e aí acontece algo terrível. Alguém pode ler para a gente capítulo 13,
versículo 11 e 12. Perdão, pode ler do 11 até o 14, quem for ler. Capítulo 13, do 11 até o 14. Quando os ofereceu a Amon, ele a agarrou e disse: Deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? E você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei, e eu estou certa de que ele me dará a você. 14 também. Mas Amon não quis ouvir o que Tamar dizia. E como era mais forte, ele a forçou e teve relações com ela. E aí, gente, depois desse absurdo e desse relato tão difícil de ler, o Amon ainda piora tudo. E aí o versículo 15 diz pra gente: logo depois Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e lhe disse: levanta e saia daqui. Ela diz: olha, se tu me mandar embora vai ser pior do que o que tu já fez comigo agora. Daí ele manda um servo dele lá e jogar ela fora. Ela fica extremamente triste, é óbvio, e ela sai chorando, e nesse caminho ela encontra com o irmão dela, chamado Absalão. E o Absalão, vendo tudo isso, guarda aquilo no coração dele e vai levar anos para se vingar. Não é algo que ele vai esquecer, não é algo que ele vai deixar passar. E durante todo esse tempo, Davi não fez nada. Ele foi omisso nesse momento. E aí o Absalão, vendo que nada ia acontecer, ele traça um plano, ele chama os irmãos para irem jantar lá na casa dele, num período de festa, e ele mata o Amon. Davi se enfurece, ele foge, porque ele sabia que o Absalão ia perder a própria vida, e então ele vai embora. E a família de Davi entra numa crise profunda aqui. E o Absalão, então, se afasta, fica no exílio durante 3 anos. Ele leva 2 anos para se vingar do Amon. Ele fica mais 3 anos no exílio. E então ele volta para Jerusalém. O Joabe faz lá a história da mulher. Ele diz para a mulher ir lá e contar uma história para o Davi. Assim, ele convence o Davi a receber o Absalão de volta em Jerusalém. O Absalão volta para Jerusalém. E Davi continua sem ver ele, depois ele acaba vendo ele de novo. Só que o Absalão, ele também quer se tornar rei. O Absalão quer tomar o lugar do pai dele. E aí ele traça uma estratégia. Primeira coisa só que é interessante aqui, né? É uma curiosidade. Capítulo 14, versículos 25 e 26. Quem achar aí pode ler pra gente. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Era uma cabeleira, né, gente? 2,4 kg depois de cortado, é uma peruquinha forte essa daí, né? E o que a gente vê aqui? Que ele era um homem muito bonito. Assim como Saul, ele tinha atributos físicos que conquistavam as pessoas ao redor dele, e ele vai usar isso. Só essa questão do peso do cabelo dele, eu já li algumas possibilidades de por que pesava tanto. Algumas pessoas dizem que eles faziam um tratamento com pó de ouro no meio do cabelo, alguma coisa assim. Mas o que a gente vê aqui é que força, né, é sempre retratada com um cabelo exuberante, né, na antiguidade. Sansão, a gente sempre vê que o cabelo era um sinal de força, né? E aí o Absalão traça o plano dele de como ele vai destronar Davi. E ele começa fazendo isso pelas beiradinhas. Capítulo 15, do 1 ao 3. Alguém pode ler para a gente? Do 1 ao 4. Capítulo 15, do 1 ao 4. Olhem o que ele começou a fazer.
Algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão o chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel, e Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvir. Pode ler o 4 também, cara. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. Olha a maldade dele. Ele ficava sentado, as causas eram julgadas na entrada da cidade, mas ele já ficava lá na frente. Quando alguém chegava, ele dizia: olha, não tem ninguém aqui, né? O rei não tá dando muita bola para vocês, mas eu tô aqui. Se eu fosse rei, tudo seria diferente. Basicamente, o que ele dizia é: tem que mudar isso daí, tem que mudar isso daí. Comigo vai ser diferente. Comigo as coisas não vão ser assim. E assim ele vai ganhando a simpatia do povo, assim ele vai conquistando aliados por lado dele e conquistando aliados colocando contra o rei. Até que ele arma lá um plano, ele é como que visto o rei pelas pessoas, e tem lá um sinal que era o que se fazia quando um novo rei era coroado, e as tribos de Israel se juntam a ele e decidem marchar contra Davi. Davi, vendo isso, mais uma vez mostra para a gente aquela certeza que ele tinha com Saul, que Deus é quem elege o rei. Porque Davi não lutou para se tornar rei, mas Davi também não lutou para se manter como rei. E a decisão dele aqui é fugir. E aí ele, basicamente, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o Absalão está vindo contra e muita gente vai morrer nessa guerra. Se Deus colocou ele como rei, não adianta eu lutar contra, eu vou perder. Mas se Deus não colocou ele como rei, não adianta ele querer tomar o trono, porque eu vou continuar sendo rei. Assim como quando Saul não queria deixar Davi subir ao trono, porque ele queria se manter no reinado, e Davi soube esperar. Agora a gente tem o contrário, que é um liderado de Davi tentando tomar o trono. Se vocês quiserem ler mais sobre isso e alguns princípios de liderança, tem um livro que eu queria indicar chamado Perfil de Três Reis. Alguém já leu esse livro? É bem interessante. Ele reconta de uma forma um pouco mais poética a história entre Saul, Davi e Absalão, trazendo ali alguns princípios de liderança bem importantes, né? Alguns princípios que moldam a minha forma de liderar e de ser liderado, algumas questões de submissão bem interessantes. É um livro bem pequenininho, chamado Perfil de Três Reis. Eu não sei se o Davi, ele deve ter aqui na sala dele em algum lugar, mas eu não vou conseguir achar aqui agora, gente. Então, vale a pena a leitura. E aí Davi vai embora, e aí tem um texto que eu gosto aqui, que ele vai chegar lá no Monte das Oliveiras e vai subir caminhando e chorando, porque ele está numa aparente derrota. Alguém pode ler ali para a gente no 15:30? Davi, porém, continuou subindo o Monte das Oliveiras, caminhando e chorando, com a cabeça coberta e os pés descalços. E todos que iam com ele também tinham a cabeça coberta e subiam chorando. Davi vai continuar subindo um monte chamado Monte das Oliveiras, chorando, diante de uma aparente derrota. Quando eu leio esse texto, eu automaticamente lembro de um rei que 1000 anos depois também vai chorar lá no Monte das Oliveiras, e diante de uma aparente derrota também num primeiro momento, né? Que depois vai se transformar numa vitória. E aí ele deixa ali os espiões dele na cidade, quando ele foge, ele deixa ali umas pessoas, o Davi deixa ali umas pessoas para informarem ele. E nós já vimos aqui, a gente está vendo aqui no quadro, né? Que a gente viu Davi subindo com triunfos políticos, espirituais e militares. A gente vê o ponto de mudança na vida dele, que é o adultério e o homicídio, o pecado que ele comete. E aí, a partir disso, nós vamos ver as tribulações na casa de Davi, e agora nós estamos vendo as tribulações no reino de Davi. Essa é uma boa forma da gente separar o livro. E Davi vai ser amaldiçoado, vai ter o camarada que era
descendente de Saul que vai xingar ele. E mais uma vez, pessoal, eu penso, tá, que uma das estruturas que eu gosto de olhar o livro de 2 Samuel é acompanhando o coração de Davi, quando ele louva a Deus, quando ele pede perdão a Deus, quando ele entende e a soberania de Deus, mesmo que ele não goste do que está acontecendo. E aí vem um descendente de Saul e começa a jogar pedra nele. E, pessoal, o texto diz pra gente que está todo o exército ao redor de Davi. Tem todos os soldados ao redor dele. E aí tem um cara xingando ele, jogando pedra nele. Capítulo 16, versículo 7. Alguém pode ler para a gente? Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino. E o cara tá falando isso para Davi, só que Davi tá com um exército ao redor dele. E o pessoal tá ali, e daí eles olham e dizem: Davi, tu vai deixar isso aí? Quem que é esse cachorro morto aí para falar isso de ti? E aí Davi vai olhar e vai dizer o seguinte: gente, por que vocês estão questionando ele? Foi Deus que mandou ele me amaldiçoar. O que está acontecendo aqui nesse momento também vem de Deus na minha vida. Consequência pelo pecado. E ainda assim, confiando em Deus, que Deus estava sendo bom, estava amando ele e estava sendo soberano na vida dele, mesmo nesse momento em que ele já perdeu um filho, em que o outro filho tenta tomar o trono dele, ele tem que sair fugido. Aqui, o Absalão vai ter relações com as concubinas de Davi, mostrando que ele nunca mais poderia ter uma relação saudável com Davi, mostrando que não tinha mais volta, né? Mostrando que a relação deles de fato estava rompida e que ele tinha dominado, fugindo, chorando e ainda assim sendo apedrejado e dizendo: olha, o que eu quero dizer para vocês é que tudo isso ainda continua vindo de Deus. Nós vamos ver aqui alguns conselhos, alguns sábios ali vão dar um conselho, um cara vai dar um conselho que de fato seria algo que finalizaria com o reinado de Davi, mas Deus escurece esse conselheiro, e aí o outro conselheiro, que é o Uzai, vai dar um conselho que o Absalão decide seguir, não do Aitofel, e assim Davi também é preservado. O Aitofel vai e se mata, porque ele já vê naquela hora que a rebelião de Absalão não ia dar certo, já estava destinado ao fracasso, e aí o Absalão sai para lutar contra Davi, fica preso em uma árvore, mas, mais uma vez, a gente vê o coração de Davi e o pedido de Davi. Capítulo 18, versículo 5, Davi falando para os generais dele. Alguém pode ler para a gente? Dezoito, 5. O rei ordenou a Joabe, a Abisai e a Itai: por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. E todo o exército ouviu quando o rei deu essa ordem sobre Absalão a cada um dos comandantes. Gente, o filho matou o outro filho. Tinha motivo? Alguns vão dizer que sim. A questão é, ainda assim, ele tinha assassinado o próprio irmão. Ele se volta contra Davi, faz todo aquele jogo político, toma a cidade de Davi, o reinado de Davi, toma 10 das concubinas de Davi, que são as concubinas que Davi deixou e que ele então vai fazer. E tem mais uma coisa. Lá na profecia de Natã, Natã disse o seguinte: ó, Davi, tu cometeu o teu pecado de adultério às escondidas. O teu castigo vai ser visível para todo Israel. Quando Absalão tem relação com as concubinas de Davi, ele manda botar uma tenda onde todo mundo de Jerusalém pudesse ver, para que todo mundo visse o que Davi estava sofrendo, a afronta que ele estava ali sofrendo. Davi sai fugido, e na hora da batalha, Davi chama os generais deles assim: gente, por amor a mim, não tratem mal o Absalão. Eu olho para isso e eu penso, é só alguém que tem um coração segundo o coração de Deus para falar uma coisa dessas, né? Vamos ser sinceros, o que a gente diria? Tragam aquela peruquinha para cá, né? Tirem aquela cabeleira dele que ele
sofra tudo que ele me causou. Não Davi. Davi ainda vai dizer o seguinte: olha, protejam ele por amor a mim. E aí, no meio da batalha, o Absalão fica preso numa árvore, e aí o Joabe vai lá e manda um soldado matar ele. Ele diz: eu não vou fazer isso. Davi disse para não fazer. Aí o Joabe vai lá e acaba matando o Absalão, e a notícia volta e é contada para Davi. Davi fica extremamente triste. E mais uma vez a gente vê que não era fingimento o que ele estava falando. Capítulo 18, versículo 33. Alguém pode ler a reação de Davi ao saber da morte do Absalão? Então o rei abalado subiu ao quarto que ficava por cima da porta e chorou. Foi subindo e clamando: ah, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho, meu filho. E as pessoas que tinham ficado leais a Davi nesse momento se entristecem, porque apesar deles terem vencido a batalha, eles veem como está o coração do rei deles. Ele estava muito triste. E aí o Joabe vai repreender Davi, ele vai chegar e vai dizer: Davi, para ti era melhor que todos os teus soldados tivessem morrido do que esse teu filho traidor tivesse morrido. Se tu continuar assim, tu vai perder todos os teus soldados, ninguém mais vai lutar por ti, pode ter certeza disso. E aí Davi então volta para onde estava lá o exército. Ele se senta na porta da cidade, o exército vai lá ao redor dele e eles têm um tempo juntos. Davi vai voltar para Jerusalém, e depois disso, o camarada, aquele que xingou ele, volta no meio do caminho e pede para ele ter misericórdia dele. Ele tem misericórdia dele. Ainda tem um homem que tenta se levantar contra Davi, que é o Seba. Ele tenta tomar ali de novo o poder. Ele diz: olha, o Absalão morreu, mas as 10 tribos não voltam mais para ti. E ele ainda assim Davi ainda continua sendo o rei, ele vence essa batalha também, e ele volta a ser rei em Jerusalém. E aí a gente chega no capítulo 21, e a gente vai ter um contraste entre o reinado de Saul e o reinado de Davi até o final do livro. Essas histórias, a partir do capítulo 21, não estão em ordem cronológica. Esses acontecimentos aqui, provavelmente do capítulo 21, são antes de Absalão ter se revoltado contra Davi. Então a gente vai ver o que aconteceu aqui. Durante o reinado de Davi, houve uma grande fome que durou 3 anos. Capítulo 21, eu estou lendo. Por quê? E aí ele vai consultar a Deus, né? Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul e sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Quem lembra quem eram os gibeonitas? Lá de Josué. Quem lembra? Alguém pode contar pra gente? Os gibeonitas foram os que fizeram aliança com Josué? Foi. Tu lembra qual que foi a estratégia deles, Sandra? Sim. Pode contar pra gente? Eles se vestiram com roupas velhas, pegaram pães velhos e disseram para Josué que estavam vindo de uma terra longe, distante e tal. Muito obrigado, Sandra. Exatamente isso que acontece. Quando Josué entra na terra, eles estão lá, e aí chega um pessoal com pão velho, roupa tudo gasta, e diz: a gente mora muito longe, não faz guerra com a gente não, a gente quer ser aliado de vocês aqui. E aí, qual é o problema, né? Precipitação. Josué e os líderes não consultam ao Senhor e fazem uma aliança prometendo que não vão matar eles, sendo que Deus tinha dito para exterminar com aquele povo, porque Israel está sendo instrumento de justiça naquele momento. Assim como depois a Babilônia vai ser instrumento de justiça de Deus, naquele momento Israel está sendo. É por causa da maldade daqueles povos que Deus estava dando a terra para os israelitas, né? Está lá em Deuteronômio capítulo 18 isso. E o que acontece com os gibeonitas? Logo depois que Josué faz essa aliança, ele descobre que eles moravam ali do lado. Fazia a curva, subia o morro e descia o morro, os gibeonitas moravam ali, eles foram muito ligeiros, eles sabiam que não ia ter como lutar, eles fizeram essa estratégia. Só que, por eles terem feito essa estratégia e eles terem tido esse acordo, essa aliança não podia ser quebrada, porque Josué tinha prometido em nome do Senhor que não faria mal para eles. Saul, por sua vez, desobedecendo a Deus e querendo saber mais do que Deus, o que Deus quer,
ele vai lá e tenta matar os gibeonitas. E isso faz com que a ira de Deus se levante contra Israel, que não estava cumprindo o seu combinado, não estava cumprindo a sua aliança. E por isso vem fome no reinado. Então Davi fica sabendo disso e percebe que, quando ele consulta o Senhor, a fome que está acontecendo ali nesse momento no reinado dele é por causa de um erro de Saul. E aqui a gente vai ter então esse contraste entre o erro de Saul e o que Davi está fazendo ali para resolver. Eles então resolvem isso, eles então fazem lá o que os gibeonitas pedem para entrar em acordo, Deus então volta a abençoar o povo, e aí ainda no capítulo 21 nós vamos ver uma guerra entre os filisteus e Davi, aonde Davi já começa a ser apresentado como um homem mais fraco, como não aquele rei superpoderoso, Power Ranger Mega Plus, que vence todo mundo, né? Por quê? Porque a luta diz que ele se cansou muito e ele já não conseguia mais lutar, tanto que daí os caras dizem, se tu morrer vai ser ruim, tu nem vem mais para a batalha com a gente. E aí a gente chega no capítulo 22, que nós temos um cântico, como foi falado antes, um dos gêneros literários é poético, nós temos aqui uma música de Davi. Quem reconheceu essa música de outro capítulo da Bíblia? Qual capítulo que é? Capítulo ou livro? Oi? Capítulo ou livro? Salmo Os dois, 18? pode ser. Não é de Salmos? Salmo, Salmo lembra 18? qual é o número? Oi? 18? É o 18? Salmo 18, isso mesmo, gente. E aqui a gente vê o coração de Davi mais uma vez sendo derramado, mais uma vez a gente vê como ele se aproximava de Deus, mais uma vez a gente entende quem ele era diante do Senhor, né, pessoal? Alguém pode ler para a gente os 3 primeiros versículos aqui? Do capítulo 22? Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Eu, particularmente, quando começo a ler esse salmo aqui, eu já imagino a Raquel cantando, né? O meu Deus é uma rocha. Imaginei também. Bem certinho já o texto. Eu vou parar de cantar para não fugir todo mundo aqui agora, né, gente? Que é terrível, né? Mas é realmente muito bonito, né? Ele, com as vitórias, ainda continuava dizendo: Deus é minha rocha, em que eu me escondo, nele eu me refugio, ele é o meu escudo. Ele continuou entregando o coração para Deus. Nós chegamos no capítulo 23, nós temos aqui as últimas palavras dele, provavelmente isso aqui vai ser dito ali um pouquinho antes da morte dele mesmo. Nós vamos ter uma lista dos principais guerreiros de Davi, no capítulo 23, e nós chegamos no capítulo 24, aonde mais uma vez a gente vai ver uma desordem no reinado de Davi, e a gente vai ver uma atitude de Davi que também é muito contrária ao que normalmente nós vemos no coração dele. Alguém pode ler capítulo 24, versículo 1. 1 e 2, pode ser? Perdão, quem for ler pode ler do 1 até o 3, daí já tem a explicação ali mais completa. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra... Pode ir, por favor, desculpa. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa dessas? O que acontece aqui, gente? Não parecia
está havendo alguma batalha iminente. Não parece haver aqui nenhum tipo de guerra muito próxima. Então a pergunta é: por que Davi resolve fazer um recenseamento e contar o número de soldados dele? Porque ele quer saber o tamanho do exército dele. E nós só vemos duas possibilidades, tanto que Deus vai se irar contra essa atitude dele. Primeira delas, ele queria se orgulhar do que ele tinha construído. Ele queria olhar e dizer: olhem o tamanho do meu império, olhem o que eu fiz. Segunda possibilidade, ele estava confiando mais nos números dos soldados dele do que em Deus, que sempre venceu as batalhas por ele. Qualquer uma dessas duas possibilidades, eu penso, pelo menos, tá, que seja uma junção das duas, o problema de Davi aqui. Ele provavelmente estava orgulhoso e, ao mesmo tempo, não estava mais confiando muito em Deus. De qualquer maneira, isso é contrário a tudo que a gente vê no coração de Davi durante toda a vida dele. Quando ele vai contra Golias, ele diz, né, quem é esse incircunciso? Tu vem contra mim com armas, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A gente sempre vê essa confiança dele em Deus. E aqui a gente vê algo que justamente vai contra tudo isso. Deus, então, vai olhar e vai dizer, olha, vai ter aqui um castigo, né? Vai ter aqui uma punição pela tua atitude, Davi. Mais uma vez a gente viu Joabe aqui com um conselho bom. Esse Joabe, ele me dá um nó, assim, porque às vezes eu olho, cara, que cara sábio, olha isso. E às vezes eu olho e eu digo, meu Deus, como esse cara é violento e sanguinário, como ele pôde ter essa atitude. E daí quando eu olho para Davi, eu penso, nossa, Davi, coração entregue a Deus, mas olha aqui que orgulhoso. E daí eu começo a pensar naquilo que é uma das coisas que mais mexe comigo, né? É gente como a gente. É gente capaz do bem e é gente capaz do mal. É gente que em alguns momentos é humilde, confia em Deus, é gente que em algum momento acha que é autossuficiente e é orgulhoso diante do Senhor. Por isso eu amo a Bíblia, porque ela não esconde os erros das pessoas, ela não finge que as pessoas são alguma coisa que elas não são. A Bíblia não se preocupa em passar pano. A Bíblia mostra que há um Deus perfeito, que ama o tempo todo e que escreve a história dele através de gente totalmente imperfeita. Betseba vai ser uma das 5 mulheres que está na genealogia de Jesus de Mateus. Nós temos lá na genealogia de Mateus 5 mulheres, 4 delas não são judias. Dessas 4, várias têm a vida bem confusa, como a Raabe, como a Tamar, não é essa Tamar aqui, tá? É uma Tamar lá de trás, lá de Gênesis, que tem uma atitude muito estranha em relação a Judá. A gente tem Betseba, a gente tem Ruth, que era moabita, e a gente tem Maria. Gente totalmente imperfeita sendo usada na obra perfeita de Deus de redenção do mundo. Pode falar, Sandra. Talvez algumas pessoas possam ler esse capítulo 24 aqui de 2 Samuel, né, e se questionar, porque a NVI diz, né, mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Ou seja, Deus incitou Davi para ele fazer o censo. E aí depois Deus mesmo trata Davi porque o que ele fez, digamos assim, desagradou a Deus por causa das motivações, como você disse, né? Então tem pessoas que podem ler e dar um nó na cabeça. Eu, no início, quando eu li, né, as primeiras vezes, dá um certo nó, porque tipo, tu pensa, como que Deus incitou ele a fazer, e aí Deus mesmo vai castigar ele porque ele fez, entende? Eu não sei se chamou a atenção de mais alguém. Muito legal, Sandra, é uma boa contribuição mesmo. E aqui a gente tem 2 linhas, né? A primeira é Deus é soberano, se ele quisesse, ele quis. Mas o que eu vejo, tá? Deus normalmente usa a inclinação do coração humano e ele diz, é isso que teu coração tá querendo? Então é por aqui que a gente vai mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vê Moisés chegando lá e dizendo, o povo tem que sair do Egito, o coração do faraó se endureceu. É a primeira referência que tem. E todas as outras depois dizem, mas Deus endureceu o coração de faraó. Ou seja, Deus viu a tendência do coração dele e disse, é isso? Então é isso. Então eu vou usar isso aqui também. Então, muitas vezes a gente fica tentando entender o que é o que, né? A grande questão é, Deus ele está acima de tudo isso. E vendo a inclinação do coração de Davi, ele acaba, então, agindo assim.
E tem algo que me chama mais atenção nesse texto do que se essa parte do Deus cirou-se e inclinou, né? É que quando a gente chega em Crônicas e a gente lê esse mesmo texto, tem uma diferença fundamental lá. Alguém já viu essa diferença? É que lá, em vez de Deus, está escrito que é Satanás. Então é muito louco mesmo isso. E a primeira vez que eu vi isso, eu disse assim, opa, como assim isso? Eu até ia deixar, se ninguém tocasse nesse ponto, assim, eu até ia deixar para o Davi explicar isso lá na frente para vocês na aula de Crônicas. Qual é a questão, gente? Deus é soberano. E mesmo seres celestiais caídos, mesmo Satanás e seus demônios, continuam sujeitos a Deus. Quando a gente chega lá em Jó, o que mais chama a minha atenção em Jó é que quem começa o diálogo com Satanás acerca de Jó é Deus. Deus chama e diz, tu viu meu servo Jó? Porque a gente vive numa cultura que ela é muito influenciada pelas religiões orientais. Yin e Yang, bem e mal, luta entre o bem e o mal. E a gente esquece que o Deus cristão judaico-bíblico, ele está acima do bem e do mal. Não existe uma luta de Satanás contra Deus que seja parelha, porque Satanás continua sendo criatura de Deus. E se Deus fizer assim, a luta terminou. Ele reserva Satanás e seus demônios para o castigo final, mas ele continua soberano. E como dizem, né, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não sei se vocês já ouviram aquela história do satanista que tinha vizinha crente, já ouviram essa? É caos, tá, gente? Vou contar um caos. Qual que é o caos? O caos é o seguinte, ó. Tinha lá uma senhorinha crente, amava Jesus muito, mas passava muita necessidade. E ela tinha um vizinho que era satanista e adorava o diabo e não tinha chance, e tudo que ele queria era o diabo e tal. E aí ele pensou, vou pregar uma peça nessa senhorinha. Daí ele foi lá, chamou um amigo dele, mandou comprar uma cesta básica e mandou entregar para a senhorinha porque ela passava muita necessidade. E aí ele olhou para o amigo e disse, quando ela receber essa cesta básica, ela certamente vai olhar e vai dizer glória a Deus. E aí tu vai olhar no olho dela e vai dizer glória a Deus? Não, foi o teu vizinho satanista que mandou te entregar essa cesta básica. E aí não deu outra, né? Foi lá o amigo dele, comprou a cesta básica, levou para a senhorinha, entregou a cesta. Quando ela olhou, ela disse, eu estava orando por isso, glória a Deus por essa cesta básica, resposta de oração. Daí o amigo dele olhou e disse assim, não foi Deus, foi teu amigo satanista. Daí disse que ela olhou e disse assim, olha, quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, gente, a verdade é, Deus ele é soberano. Ele continua tendo o controle sobre tudo. E mesmo Davi tendo se orgulhado, aqui nesse caso aqui do capítulo 24, e esse caso aqui provavelmente também está fora de ordem cronológica, tá, gente? Provavelmente também não é o último acontecimento em ordem cronológica do livro. Vai vir um profeta de Gade, né? E vai dizer o seguinte, né? O Gade vai dizer o seguinte, cara, tu pecou, e agora Deus está te dando uma chance. Tu tem 3 opções, escolhe aí qual que tu quer. Alguém pode ler aí pra gente, capítulo 24, versículo 13? Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? 3 anos de fome em sua terra, 3 meses fugindo de seus adversários que o perseguirão, ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Bom, né, gente? Aqui, eu lembro quando eu era criança, e assim, eu já era pré-adolescente, e às vezes eu ia apanhar da minha mãe, eu me trancava no quarto, e ela dizia, Felipe, tu pode sair agora e tu vai apanhar 1 tanto. Se tu continuar aí, tu vai apanhar 2 tantos. Então, tu vem. É isso que Davi tá vendo aqui. Ele tá vendo que, de alguma maneira, ele vai sofrer uma punição, e Deus está dizendo para ele, Davi, escolhe qual que tu prefere. E a resposta de Davi, por mais que ele tenha sido orgulhoso lá e tenha deixado de confiar em Deus no primeiro momento, aqui a gente vê que ele como um agente, né, tem essas nuances de em alguns momentos não confiar, em outros momentos confiar. Olhem o coração dele, versículo 14. Davi respondeu, é grande a minha angústia. Ele de fato entendeu o que estava acontecendo, mas ele diz, prefiro cair nas mãos do Senhor, porque grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. E então ele escolhe a praga que viria de Deus. A praga vai vir, numa passada o anjo vai passar e vai matar 70 mil homens.
pecado de Davi, mais uma vez, trazendo consequências não só para ele, mas para todos. E esse é um grande ensinamento que a gente tira no livro de 2 Samuel com a vida de Davi. O nosso pecado não afeta só a gente. O nosso pecado afeta muitas outras pessoas. E aqui, Davi, então, vai ter essa consequência. E, mais uma vez ali, Sandra, nessa questão do coração ali, do que acontece ou do que não acontece, não sei se chama a atenção de vocês os versículos 16 e 17. Alguém pode ler para a gente? Alguém pode ler só o 16? Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira da Araúna, o Jebuseu. Mas Deus não é homem para mentir e nem para se arrepender. Como a gente fica diante do arrependimento de Deus em mais um versículo bíblico, né? Gente, a Bíblia tem antropomorfismos. O que é um antropomorfismo? É uma referência ao ser humano, o antropo é homem, né? É um sentimento característico de um ser humano para nos explicar uma ação de Deus. Então, o nosso arrependimento é baseado porque nós erramos e logo nós nos arrependemos e mudamos de ideia. O arrependimento de Deus, por outro lado, é baseado muitas vezes no arrependimento humano. Deus ele muda a postura dele muitas vezes ao ver o arrependimento e o quebrantamento do ser humano. Não significa que Deus errou, significa que Deus estava executando, mas vendo o coração de Davi, Deus então muda, sabendo que ele já sabia antes o que iria acontecer. Olhem o que diz o versículo 17, porque daí muitas vezes a gente vai ler o versículo 17 e não perceber que o versículo 17, na verdade, estava antes do versículo 16, porque no versículo 16 a gente viu que Deus disse para o anjo parar, mas alguém pode ler o versículo 17 para a gente? Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que peguei e cometi iniquidade. Eles não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que teu castigo caia sobre mim e sobre minha família. Como que a gente sabe que esse texto foi antes? Porque o anjo ainda estava matando, e no versículo 16 ele já parou de matar. Então, aqui a gente vê que a reação de Davi, quando ele viu aquela desgraça toda, foi: Deus, eles não fizeram nada. O meu pecado teve consequências gravíssimas para todo o povo. Deus, para com isso. Joga sobre mim a responsabilidade sobre isso. E aqui, então, a gente vê o que seria o arrependimento de Deus, lembrando que é uma forma de nos explicar a ação de Deus. E a eira de Araúna é algo muito importante em todo o resto da história bíblica. Porque o que vai acontecer? Quando Davi olha e ele vê ali o anjo na eira de Araúna e ele para de matar exatamente ali, ele decide que ele vai comprar esse lugar. Ele vai comprar esse campo, né, essa eira que era num monte um pouquinho mais elevado, do Araúna. E aí ele chega lá no Araúna e ele diz: Araúna, quero comprar a tua eira. E aí o Araúna diz: não, tá aqui, eu tô te dando ela, além de eu estar te dando isso daqui, eu tô te dando aqui os bois para o sacrifício, tô te dando a madeira para te fazer o holocausto, tu pode fazer tudo isso aqui sem me pagar nada. E aí Davi falou um dos versículos que eu acho que para quem serve em ministérios é fundamental. Olha o que Davi diz no capítulo 24, versículo 24. Mas o rei respondeu a Araúna: Não, faço questão de dar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Quando a gente vai entregar algo para Deus, é óbvio que custa. Quando alguém está servindo em ministério, é óbvio que custou no mínimo, do mínimo, o tempo daquela pessoa. Então a gente precisa entender que servir ao nosso Deus é entregar tudo que nós temos. É também algo que a gente entrega. Não porque ele precise, mas porque isso demonstra o nosso coração em relação ao dele, assim como mostrou o de Davi. Por que esse lugar é tão importante? Porque é exatamente aqui que mais para frente vai ser construído o templo. O lugar onde a presença de Deus vai se manifestar em Jerusalém.
É nesse lugar aqui que Davi compra de Araúna, que depois Salomão vai construir o templo, vai fazer o Santo dos Santos, vai colocar a arca, e é onde a presença de Deus vai se manifestar. Visão geral de 2 Samuel. Começamos com um Davi em ascensão. Capítulo 11, vemos um Davi cometendo um pecado e uma atrocidade terrível e colhendo as consequências pelo resto do livro. Mas Davi não é o personagem principal desse livro. É óbvio que Deus sempre é o mais importante. E a gente continua vendo um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus disposto a perdoar, um Deus que se comove pelo coração de Davi sendo contrito, mesmo diante de todas essas atrocidades, e nos mostra, obviamente, quem é Jesus. Quem tem alguma pergunta sobre o livro, algum texto, alguma parte que não entendeu, alguma parte que ficou em dúvida, alguma coisa que leu e que chamou a atenção e queira compartilhar de 2 Samuel? Se tu puder, eu gostaria que tu fizesse algum comentário acerca daquela mãe, daqueles filhos que foram mortos ali por causa do pecado de Saul contra os gibeonitas, a Rispa, no capítulo 21. Sandro, esse é um texto bem difícil, porque a grande questão é, esse texto está nos dizendo o que foi feito, né? E tem uma coisa que mexe comigo aqui, que é o seguinte, eles não questionaram a Deus o que eles deveriam fazer. Eles ouviram o que os gibeonitas pediram e fizeram. Então, mexe um pouco comigo essa questão. E, mais uma vez, tá, gente? O que eu ainda acho que é um contraste ainda maior daí nessa hora. Deus aplaca a ira dele contra Israel nessa hora. A linhagem de Saul deveria ser exterminada. A linhagem de Saul, de fato, era uma linhagem que estava alastrando pecados. Saul, ele manda matar os médiuns, ele consulta médium. Saul, ele faz coisas que a gente olha e diz como ele começou tão bem e terminou tão mal e nunca se arrepende, né? Ele não, parece que ele não olha. Eu acho que essa é a grande diferença entre Saul e Davi. Saul, ele continua no orgulho. Davi, ele vem e ele pede perdão. Agora, falar sobre o coração dessa mulher seria algo que eu não conseguiria, porque eu não tenho as informações aqui do texto, né? E o que eu penso seria algo terrível, né? Não temos como analisar mais profundamente isso, mas é uma das reflexões, e é por isso que muitas vezes, quando eu leio o Antigo Testamento, eu sou levado a uma dependência maior de Deus. Por quê? Porque eu sei que Deus é bom. Eu sei que os planos de Deus são perfeitos. E eu sei que eu não entendo esses planos. E esse é um dos casos que eu olho e digo, por quê, né? Por quê? Então, eu não sei se vocês já tiveram aula sobre Teodiceia em algum outro semestre recentemente. Basicamente, a Teodiceia é tentar explicar por que o sofrimento existe diante de um Deus poderoso e amoroso. Então, acho que mais para frente o Davi vai abordar esse tema, e é um tema muito importante que nos leva a depender mais do Senhor, a confiar mais em Deus, mesmo quando a gente não entende, né? Porque as possíveis explicações para a dor e para o sofrimento não explicam. Essa é a verdade. Não entra na nossa teologia, não entra na nossa cabeça isso. Então, a grande resposta é: eu continuo confiando em Deus. Eu continuo dependendo do Senhor. Perdão não poder te dar mais informações, gostaria de poder aprofundar mais a reflexão, mas o texto também me impede de tirar algo que não está nele, né? Então, durante algum tempo, assim, eu gostava muito de pregações que o pessoal falava, porque o coração dessa pessoa sentiu isso, sentiu aquilo. Tem até um pregador bem famoso, que depois eu acho que ele deu um pezinho fora do evangelho, assim, mas que ele fazia muito isso, né? Ele imaginava muito a cena, né? Moisés estava lá no cestinho, imagina o crocodilo que quase pegou ele e tal, imagina a aflição da mãe. São coisas que não estão no texto, né? Não estão no texto. E aí a chance da gente ir para longe demais e falar algo que vem da nossa cultura, da nossa forma de ver o mundo, é muito grande, né? Então, não consigo aprofundar mais a reflexão do que isso. Algo mais, gente? Não?
Então, continuando aqui e encaminhando já para o final, deixa eu só apresentar aqui a tela para vocês. Estou apanhando um pouquinho da apresentação. Está aparecendo alguma coisa para vocês aí ou não? Não? Então, é aqui uma guia. Essa daqui. Então, palavra-chave do livro certamente é Davi, né? Nós vemos a história de Davi, ascensão e queda. Mesmo a ascensão de Davi já tendo começado no primeiro livro, aqui a gente vê o ápice, a gente vê o reinado dele. Vale relembrar que quanto ele conseguiu expandir as suas terras, o quanto ele conseguiu tranquilizar o povo, mesmo tendo guerras civis, ele conseguiu unificar as tribos. Depois em Salomão isso vai expandir um pouco mais, mas logo depois em Roboão já termina, então ele faz algo muito importante nesse sentido. Ele tem vitórias políticas, nós não comentamos, mas alguns reis de longe mandam delegações para ele quando ele se torna rei, querem se tornar aliados de Davi, né? Então ele realmente tem um reinado muito marcante. Versículos-chave, capítulo 7, 12 e 13. Alguém pode ler esse para a gente? Alguém achou e pode ler? Capítulo 7, 12 e 13. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E aqui a gente então tem a aliança davídica, a aliança de Deus com Davi. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, que vão se cumprir lá em Jesus. Quando Deus prometeu para Abraão, todos os povos da terra serão benditos com o teu descendente, nós sabemos que não é a nação de Israel que abençoa todos os povos da terra, é Jesus. A gente sabe que não existe um rei de Davi que continue sendo um líder político, mas nós temos Jesus, que é o rei espiritual, e o reino dele é espiritual. Os judeus que continuam esperando o Messias, não sei se alguém já viu, eles estão no ano 5.000 e alguma coisa, não lembro exatamente, é 5.600 e alguma coisa, porque eles continuam esperando um rei, porque eles continuam esperando um rei que cumpra essa promessa, só que de forma política, militar e terrena. Por que os judeus do tempo de Jesus não creram nele? Porque eles entendiam que Jesus ia ter um reinado político e terreno, que ele ia dar um chute nos romanos e estabelecer o reinado ali. E ia reconstruir o templo. Qual é, porque ali diz, né? Será ele que me construirá o templo. Qual é a aplicação disso na vida de Jesus? Jesus diz, destruam esse templo e eu reedificarei ele em 3 dias. Porque o templo a que ele se referia era o próprio corpo. O templo era o símbolo da presença de Deus entre o povo. Jesus é a imagem do Deus invisível, que nos diz Colossenses capítulo 1. Então, a própria existência do templo, vocês vão ver isso no próximo livro, agora que é de Reis, é o tipo de Jesus, é quem apresenta quem seria Jesus. E essa aliança aqui é a aliança que vai ser plenamente cumprida em Cristo. É assim que a gente vê Jesus. Então, promessas de reino, de trono e de soberania vão ser cumpridas em Jesus, e eu queria fazer um paralelo entre o capítulo 7 de 2 Samuel e o livro de Lucas, capítulo 1, versículos 32 até 33. Olhem que interessante o que o texto nos apresenta. Ali, Deus promete para Davi que iria fazê-lo famoso, iria fazê-lo grande. Isso é aplicado lá em Jesus, quando a gente sabe que ele será grande. Deus vai prometer para Davi, vai dizer, vou escolher um dos seus filhos. Lá em Lucas a gente vê que ele vai ser chamado de filho do Altíssimo, lembrando que Jesus é descendente de Davi. Um fruto do seu próprio corpo estabelecerei o reino dele. E aí lá em Lucas nós vemos que o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E o próprio Davi em um dos salmos vai dizer, né, o que direi sobre o Senhor do meu Senhor, falando sobre o próprio Jesus Cristo. E aí a última parte que a gente vê ali é que quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Jesus é o rei eterno, imortal, invisível, mas real. Cheguei em outra música, né? Mas a questão é, Jesus é o rei
eterno sobre todos os povos, e um dia ele volta em glória para demonstrar isso. A vida do rei Davi nos mostra quem seria o Senhor Jesus. Desprezado num primeiro momento para ser rei, visto como fraco, vencendo uma batalha lá contra Golias que os israelitas não poderiam vencer. Alguém que teria o seu trono firmado para sempre, alguém com um coração humilde, alguém que levaria as pessoas para perto do Senhor. Mas Davi não é um tipo perfeito, porque ele era um ser humano. E aí no capítulo 11 a gente vê o pecado dele, a gente vê o declínio do reino, o declínio da família, todo o sofrimento, porque nenhum tipo de Cristo vai ser perfeito, mas vão ser acontecimentos que nos mostram quem um dia seria o Senhor. Toda a vida de Davi nos mostra quem seria Jesus. Dúvidas, perguntas? Alguém viu Jesus em alguma outra parte do livro? Saltou aos olhos, assim, enquanto li, disse, aqui eu vi Jesus? Não sei se vocês têm esse costume, eu falei lá no início. Essa aula de panorama, ela nos ajuda a entender melhor o livro, quem escreveu. Hoje eu não falei muito sobre isso, porque vocês já tinham visto isso na outra aula. Mas o ápice de cada aula é quando a gente entende que toda a Escritura aponta para o Senhor Jesus. Vocês procuram cuidadosamente a vida eterna nas Escrituras, mas são elas que testemunham a meu respeito, Jesus vai falar para a gente. Então, enquanto vocês estiverem lendo nas próximas semanas, procurem e já vão sublinhando, já vão fazendo um resuminho ali, vão colocando, eu vi Jesus aqui, eu vi Jesus ali, eu acho que isso aqui pode ser uma referência do Senhor, será que isso aqui é da família dele? Será que isso aqui é um acontecimento? Então, essa é uma das formas que eu particularmente mais gosto de estudar. E uma coisa que eu sei que o Davi sempre fala para vocês e que é muito importante é que essa aula é realmente importante, a gente aprende, mas nada vai substituir vocês lendo a Bíblia de vocês orando, procurando o Senhor e conhecendo as Escrituras. Então, também incentivo a quem não leu 2 Samuel aí nos últimos tempos, lê de novo, dá uma olhadinha. Já fazia um tempo que eu não lia 2 Samuel, esse ano eu não tinha lido, li hoje de tarde, foi realmente muito bom relembrar de muita coisa, ver muitos detalhes, assim, e a minha leitura diferente de hoje foi justamente traçando um paralelo no coração do rei Davi. Se vocês quiserem depois fazer de uma outra maneira, façam. Mas como eu faço para estudar, tá? Primeiro eu anoto todas as minhas dúvidas, eu faço um resumo dos acontecimentos, e aqui no meio eu fui fazendo justamente isso que eu falei para vocês do rei Davi. Eu fui botando como que o coração dele se comportava no momento, como que o coração dele se comportava no outro. O próprio Joabe me saltou muito aos olhos nessa leitura, então eu fui escrevendo num outro lugar da folha quais eram as características dele, quais foram as ações dele, quando que eu vi ele de uma forma positiva, quando que eu vi ele indo por um caminho um pouco ruim. Esse livro foi escrito provavelmente antes do ano 930, porque no ano de 930 é quando o reino é dividido entre Roboão e Jeroboão, o filho de Salomão perde ali o reinado, e Davi viveu entre o ano de 1010 e 970 a.C. como rei. Então esses são alguns dados assim que são bem interessantes que a gente consegue pontuar. 1010 a 970 a.C. é o reinado de Davi. Todos esses acontecimentos estão ali dentro. Todo o livro se passa dentro disso. Era isso, minha gente. Deus abençoe vocês, que assim como Davi, a gente tem esse coração disposto a pedir perdão para o Senhor, a gente tem esse coração disposto a orar pelo Senhor, e em função do tempo, eu não vou ir nessa direção, mas eu queria deixar um desafio para quem está assistindo essa aula, para que ao ler os Salmos, consiga perceber em qual momento da vida de Davi aquilo foi escrito. Tem salmos que a gente olha e a gente tem certeza que ele ainda era um pastorzinho lá no campo, quando ele escreveu aquela letra de música. Tem uns que a gente vê ele como um guerreiro sendo perseguido. Por que ele escreve que a gente vê que ele já é um rei ungido pelo Senhor. Tem salmos que a gente vê ele no momento do pecado e do sofrimento dele por causa do pecado dele. Salmos é a parte da Bíblia que Deus deixou para a gente entender como as pessoas reagiram diante dos acontecimentos. Então, tudo que vocês estão aprendendo nos livros históricos agora, quando a gente chega lá em Salmos, a gente entende como que as pessoas que escreveram Salmos se sentiram durante aquele período. Fica esse desafio aí de
de aprofundar essa parte, de entender melhor o coração dele. Principalmente o salmo que ele escreve por causa do pecado com Betseba. Esse eu creio que seja um dos mais maravilhosos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos, Deus, porque tu nos ensina, porque tu nos instrui, Deus. Mas acima de tudo, Senhor, através da tua palavra, tu nos leva, Senhor, a conhecer o teu filho perfeito que morreu no nosso lugar como nosso substituto, Senhor, aquele que nos deu a vida eterna sem nós merecermos, Deus. Nós te pedimos perdão, Deus, porque a nossa tendência em muitos momentos é nos tornarmos orgulhosos, Deus, distantes de ti, mas também em outros momentos, Deus, a gente se torna até sanguinário como Joabe, Deus, orgulhoso como Davi. Mas, Senhor, que a gente tenha um coração, Senhor, como o de Davi, Senhor, um coração disposto a te pedir perdão, um coração disposto a se arrepender, um coração disposto, Deus, a crer na tua misericórdia e na tua bondade, mesmo quando as coisas forem difíceis, um coração disposto a crer na tua soberania, Senhor, e saber que tu está sempre no controle, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não percebe. Nós queremos, Deus, cada vez mais te honrar através das nossas vidas. E nós entendemos, Deus, que a forma de te honrar, Senhor, é caminhar contigo, humildes, crendo que a gente só se aproxima de ti pela tua misericórdia, Senhor, crendo, Senhor, que a gente só caminha contigo por causa da tua graça, crendo, Senhor, que a gente só caminha contigo, Senhor, porque tu não leva em conta os nossos pecados, que tu mesmo pagou o preço e perdoou. Não permite, Deus, com que em nenhum momento das nossas vidas a gente se sinta melhores do que pessoas que a gente lê a biografia nas escrituras, ou piores, Deus, mas que a gente veja eles, Deus, como pessoas que carecem tanto de ti quanto nós, Deus. Que a gente jamais acredite, Deus, que a conversão de alguma pessoa é um milagre maior do que a nossa própria conversão, Deus, porque foi tu que deu pra gente, Senhor, a graça e a própria fé pra gente crer em ti. Muito obrigado pelo teu amor, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque a gente pode olhar nas Escrituras e se identificar com pessoas. E saber, Deus, que através de pessoas imperfeitas, tu escreve a tua história perfeita de salvação. Nos usa, Deus, assim como tu usou essas pessoas. E nos permite ver coisas grandiosas, Deus, através, Senhor, do que tu vai fazer através de nós. Que em todo tempo tu seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Que as pessoas vejam as nossas boas obras, Deus, e glorifiquem o teu nome. É em ti que nós confiamos, é a ti que nós recorremos, Deus, é a ti que nós procuramos quando a gente está triste e quando a gente está feliz. Nós oramos no teu nome, Jesus. Amém. Boa noite, minha gente. Que a gente não fique dançando, tirando a roupa lá que nem Davi, que senão dá rolo, né? Essa tá lá em 2 Samuel também, a gente não falou hoje. Fica com Jesus, pessoal. Até mais. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite.